Oi, docinhos, sejam bem-vindos ao meu ateliê. Sintam-se em casa. Eu estou aqui super ansiosa para ensinar vocês a fazerem bolos perfeitos em ganache, a nova queridinha, a tendência do momento. Eu sou Andresa Cioli, confeiteira há mais de 12 anos e ministro cursos online para mais de 7.000 alunas. E aí eu quero saber de onde vocês são, como é que vocês estão. Me conta aqui no chat do YouTube que eu quero interagindo com vocês. Que maravilha! Eu estou muito feliz com esse evento, com o acolhimento e mais feliz ainda por você estar aqui tirando um tempinho para se profissionalizar, se aperfeiçoar, conhecer a ganache. Enfim, sejam bem-vindos ao Ganacheando com Andresa 2.0. O curso gratuito já começou. Então fiquem ligadinhos que serão 4 dias de evento, sempre começando no mesmo horário, que vai ser às 20 horas, onde eu vou te ensinar todo o caminho de como fazer bolos perfeitos em ganache. Então, se você está aqui, meus parabéns, você já faz parte de um grupo seleto de confeiteiras que não tem medo da concorrência. O curso é de graça, mas com qualidade de conteúdo pago, tá? Então, se você está aí do outro lado imaginando, é um curso gratuito, eu não vou receber receita, eu não vou aprender nada, eu sinto lhe informar que você está muito enganado, tá? Aqui o conteúdo é totalmente gratuito e é realmente um conteúdo de um curso pago. São receitas testadas, aprovadas e um conteúdo maravilhoso para você sair daqui já conseguindo fazer um bolo perfeito em ganache. Agora eu vou te pedir uma coisa, se desconecta de todo o resto, de tudo que está ao seu redor e foca 100% aqui na nossa aula de hoje, porque como eu já te falei, o conteúdo é único, riquíssimo e conteúdo maravilhoso como esse não se desperdiça, tá? Então fica aqui ligadinha, se desconecta de tudo e eu quero você aqui 100% comigo. Agora eu quero pedir um momento compartilha. Vamos lá, vamos compartilhar com aquela sua amiga confeiteira que você possa imaginar que ela também pode usufruir desse conteúdo maravilhoso do nosso mini curso gratuito. Então, compartilha através do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. Vamos compartilhar e transmitir esse conteúdo gratuito para o máximo de pessoas. Enfim, compartilhe o máximo que você conseguir. Vamos lá seguir com o nosso slide. Agora você deve estar se perguntando se esse curso é para você. Para você que nunca fez um bolo na vida, nem sequer um cupcake, ou até para você que já trabalha há anos na confeitaria e trabalha com outras coberturas. Será que esse evento vai te ajudar em alguma coisa? Então vamos lá seguir com o nosso slide e fazer um testezinho para a gente ver se esse curso é para você que está aí do outro lado. Meu dinheiro é todo contado para pagar as contas. Tenho muita dificuldade com outras coberturas. Meu público não valoriza o meu trabalho. Não consigo cobrar o preço justo. Tenho muita insegurança para fazer e cobrar pelos meus bolos. Isso aí é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas, né? Minhas decorações ficam muito mal feitas. Vamos lá? Não consigo inovar no mercado e acabo ficando para trás. Isso tem acontecido muito, viu? E meus clientes não mandam elogios. Então vamos lá, você se identifica com alguns desses pontos? Me fala aqui no chat, que aí dependendo da sua pontuação, com certeza esse evento é para você e você deve participar dos 4 dias aqui comigo, tá bom? Agora vamos seguir aqui. Viver da confeitaria para você. Parece um sonho? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas depois que eu mesma conseguir ter uma vida digna, montar meu ateliê e comprar minha casa, tudo isso através da confeitaria e muito antes dos cursos, e também eu que ajudei a mais de 7.000 alunas ao redor do mundo a viver de confeitaria, eu vou te dizer que é possível sim. Então fica comigo nesses 4 dias de evento que eu vou te revelar dicas incríveis
incríveis e exclusivas para você já colocar todo o conteúdo em prática e fazer um bolo perfeito com ganache. Agora vamos seguir aqui. Agora eu vou te falar o que eu vou te ensinar nesses 4 dias de evento do Ganacheando com Andresa 2.0. Nós vamos começar aqui pela apresentação ao mundo das ganaches, seus tipos e vantagens. Então, durante as aulas, eu vou te apresentar vários tipos de ganache. Nós vamos realmente entrar no mundo das ganaches e aí a gente vai falar muito sobre esse assunto, tá? Materiais que você precisa para começar durante a aula, eu vou sempre te mostrando os materiais que nós precisamos para cada aula. Vocês vão ver que são coisas básicas e de fácil acesso para você já conseguir colocar em prática aí do outro lado, tá bom? Vou te ensinar, claro, uma massa deliciosa, uma massa amanteigada muito maravilhosa na aula de hoje, então não perde, fica bem ligadinha. Recheio, aplicação do recheio, montagem, calda, prensagem, tudo isso também eu vou te ensinar aqui nesse evento. Espatulagem, né? Espatulando com a ganache. Vou te mostrar todas as dicas de como ter um espatulado perfeito, uma espatulagem perfeita. Uma receita de ganache. Óbvio que o nome do evento é Ganacheando com Andresa. E sim, eu vou te entregar uma receitinha de ganache aqui nesse mini curso gratuito. Uma decoração top de um bolo 2 andares com estruturação. Então, ó, você com esse conteúdo você já consegue entender que esse mini curso é realmente incrível e você vai sair daqui fazendo um bolo de 2 andares perfeito, porque você vai aprender massa, recheio, montagem, estruturação, espatulagem e receita de ganache. Então, tá realmente muito imperdível. Agora, muitas coisas acontecerão durante esses 4 dias de evento, tá bom? Com certeza, força de vontade de fazer acontecer. Se apaixonar pela ganache. Eu tenho certeza que você vai sair daqui apaixonado pela ganache. Explosão de aprendizado. Eu já falei pra você que aqui eu não brinco em serviço, né? Então fica ligadinho que tem muita coisa aí pra você aprender. Encantar os seus clientes com sabor. Claro, porque aqui eu já vou te ensinar receita de massa, recheio, então aí você já consegue encantar seus clientes com nossos sabores maravilhosos. Ideias e criatividades, eu vou te dar muitas opções de criatividade para você criar aí nas decorações dos seus bolos, de descobrir o caminho para bolos perfeitos em ganache, inovar na sua região, acabar com os seus perrengues. Sou perrengue, né, minha gente? Aqui eu vou te dar várias dicas que às vezes você tá aí do outro lado com muito problema em tal ponto. Eu vou te ajudar nisso, você vai ganhar mais confiança, vai aperfeiçoar suas técnicas, vai se especializar em ganache, nós vamos já entrar nessa questão, né? Você já vai dar um pontapé inicial e começar a se especializar na ganache e vai se reciclar e se atualizar com essa cobertura tão maravilhosa, a queridinha do momento. Agora vamos para as atrações e bônus da aula 4, que é a nossa última aula. Já vou pular lá para a última aula, vamos lá. Na última aula, gente, eu vou te ensinar a receita da ganache. Por quê? Por que não ensina logo na primeira? Porque aqui é tudo uma sequência. E o melhor sempre fica para o final, né, gente? Então, na última aula é quando eu vou te ensinar a receita da ganache, que a gente vai cobrir o bolo, mas nos outros dias vão ter conteúdos complementares, um complementa o outro. Então, primeiro dia hoje foi a massa, depois vem recheio, montagem, estruturação e a gente finaliza com a receita da ganache. Então, acalma seu coração, tá bom? Quais as ganaches mais usadas, nós também vamos falar sobre isso e vou te ensinar um bolo chocolatudo muito, muito, muito maravilhoso. Eu sei que você vai ficar aí babando do outro lado e vai conseguir colocar em prática. Presente da aula. Para ganhar, assista essa aula até o final. Isso é só para quem está aqui comigo ao vivo, tá bom? Tinha algo de muito errado. Eu sempre fui apaixonada por pasta americana, mas chegou um momento que eu comecei a perceber, né? Desde sempre, na verdade, eu percebi que ao comer as pessoas deixavam de lado a
pasta americana. A pasta americana que só com ela eu consigo algumas decorações específicas, imaginava, né, que só com ela. E aí eu tinha um custo alto para colocar essa pasta americana no meu bolo, deixar ele bem lindo. Esse custo era repassado para o meu cliente, mas na hora de comer, o cliente não comia a pasta americana e simplesmente deixava ali no cantinho do prato. E isso me deixou muito frustrada. Mas, vamos lá. Chantilly e buttercream seriam a solução? E aí eu vou te dizer que pra mim não foi uma opção. Eu até tentei começar a trabalhar, fazer algumas coisas de chantilly, mas no caso dele eu senti uma dificuldade muito grande, porque quem trabalha com pasta americana sabe a segurança que é. Você consegue colocar a mão no bolo e não danifica, não precisa ficar refrigerado. Então, pra mim, chantilly já foi descartado. E aí começou a onda do buttercream, que ficou super em alta. É uma cobertura que fica super firminha quando gelada, né? Mas quando volta em temperatura ambiente, volta a ter aqueles problemas de uma cobertura muito mole e que não me agradava também em sabor. E aí, gente, foi quando eu tive o grande insight. Tive a seguinte ideia: e se eu pegar a ganache, que eu já fazia algumas ganaches brancas, já sabia que dava para colorir, e trazer a ganache que ficava ali escondidinha por trás da pasta americana, eu trouxesse ela como figura principal e a cobertura final do meu bolo. Foi aí que eu comecei a fazer testes e mais testes, desenvolver técnicas de decorações e ver que é possível fazer absolutamente tudo com ganache. Dá para fazer bolo com cara de pasta americana, bolo com cara de chantilly, bolo mais moderno, né, na pegada desses bolos mais modernos de buttercream. Então foi aí que eu tive a ideia. Poxa, eu posso sim deixar minha pasta americana de lado e transformar os meus bolos em algo inovador, porque o bolo de pasta americana é aquele bolo mais clássico com cara de pasta americana, e com a ganache eu consigo fazer exatamente o que eu quiser, trabalho de bico, espatulagem, enfim, dá para fazer tudo mesmo. E aí os clientes percebem sim essa diferença aí, esse sabor da pasta americana. E eu vou ler um comentário que eu recebi no meu Instagram, olha só. Era uma coisa que eu e uma pessoa da minha família sempre nos questionávamos quando íamos a alguma festa. A gente sempre ficava: será que ninguém percebe que as pessoas também gostariam de comer uma cobertura gostosa nos bolos? Que o sabor da cobertura poderia complementar o da massa e os dos recheios? Porque realmente, quando é uma cobertura de chocolate, todo mundo passa pra dentro sem pensar duas vezes. Mas quando é pasta americana ou qualquer glacê, as pessoas deixam. Tá vendo aí, minha gente? Não é só eu que estou falando isso para vocês, são realmente feedbacks de pessoas que vão para festas, que consomem e vê que aquela pasta americana é totalmente desperdiçada. E sem falar no custo alto no trabalho, que é fazer trabalhos com pasta americana, e às vezes outras coberturas também são deixadas de lado. Mas chocolate nunca. Chocolate todo mundo coloca pra dentro e come com muita vontade. Por isso que a ganache é tão maravilhosa, esteticamente e óbvio que no sabor, que é incrível, né? Porque quem é que não ama chocolate? Então, gente, ó, é desejo para confeiteiras e para clientes. E é o que eu tô te mostrando aqui. A ganache é aqui, ó, é só ganache mesmo. Talvez você esteja aí do outro lado, não custa nada falar, né? Caso você esteja sendo apresentada a ganache pela primeira vez, o que é uma ganache? Ganache nada mais é do que a emulsão de chocolate com algum líquido. E esse líquido pode ser leite, creme de leite, suco de fruta, manteiga, enfim.
chocolate com algum líquido vai ser transformado em ganache, e aí é onde nós temos essa grande aqui possibilidade de decorações, né? Aqui eu tenho um bolo todo espatulado com apliques de pasta americana com pintura aquarelada. Aqui nós temos um trabalho de bico, que quando você olha, você pode bater o olho e dizer, ah, isso aqui é um chantininho, né? Que é o mais comum para trabalhar com bico, mas não, isso é ganache, minha gente. Aqui, ó, um bolo de 2 andares que você olha e diz, é um bolo de pasta americana, mas também é feito com ganache. Vocês conseguem ver a grande possibilidade que nós temos com a ganache. Conseguimos fazer os bolos chocolatudos, que é tão amado, né? Quem não ama um bolo todo chocolatudo? E também bolos mais modernos, como esse aqui, ó, que eu trabalhei a decoração com o stencil e alguns trabalhos de bicos, tem flores aqui. Aqui nós temos um bolo de 3 andares e a ganache, como vocês veem aqui, né, como cobertura final, ela sempre esteve nos meus bolos, né, como eu já falei, de pasta americana como pré-cobertura, e ela era escondida pela pasta americana, né? Eu cobria o bolo, usava a ganache justamente por ter a segurança, né, dar uma estrutura boa para receber a pasta americana, depois cobria e fazia decoração. Porém, eu percebi, né, que dá pra gente fazer tudo isso aqui só com ganache, né? Toda essa possibilidade de trabalho de bico, de bolos modernos, de bolo chocolatudo, de bolos com pasta americana, tudo isso só feito com ganache. E aí, consequentemente, a gente dispensa o uso das outras coberturas. Com ganache, você não precisa trabalhar com outra cobertura, porque com ganache eu consigo fazer tudo, colocar aplique de pasta americana, fazer trabalho de bico, fazer bolos mais modernos, fazer os bolos chocolatudos com ganache saborizada. Enfim, ganache realmente é muito maravilhosa, né? Isso eu não posso negar e vocês conseguem ver aqui nessa demonstração. Agora vamos falar sobre as vantagens da ganache. Eu já falei inúmeras vantagens, mas não custa reafirmar aqui com vocês, né? Vantagens da ganache: sabor. Quem não gosta de chocolate, não é verdade? O chocolate é amado por praticamente toda a população mundial, né? Então, versatilidade, como eu já te falei, né? Com ganache a gente consegue fazer todo tipo de decoração, realmente não tem o que não possa ser feito com ganache. Ela é realmente muito versátil. A segurança, né, de todas as coberturas, né? Claro que pasta americana é super segura, mas para a pasta americana ficar perfeita, eu preciso da minha pré-cobertura de ganache. E as outras coberturas, como um chantininho, que é mais molinho, um buttercream, né, que ele até fica firme quando gelado, mas em temperatura ambiente ele fica mais molinho. A ganache não, ela permanece estável e super segura em diversos momentos, né? A gente não tem essa variação. Facilidade. Ganache é muito fácil de trabalhar, né, gente? E claro que se torna muito mais fácil do que as outras coberturas, porque ganache, dificilmente você vai perder o ponto da ganache. Ela se mantém estável, como eu já falei, por mais tempo. Se torna mais fácil na hora de transporte, você pode pegar no bolo. Enfim, somando todos esses pontos, né, da ganache, impacta diretamente no nosso custo-benefício, porque somando sabor, versatilidade, segurança e a facilidade torna a ganache a cobertura do momento. Por mais que o chantininho possa ser um pouco mais barato que a ganache, ele peca em algum desses quesitos aqui. Por isso que a ganache sempre tá lá numa média maior que as outras coberturas, tendo assim um custo-benefício muito melhor. Mas nós vamos falar agora sobre as outras coberturas no próximo slide. A batalha das coberturas. Nós fizemos uma pesquisa dentre as coberturas mais comuns, né, da confeitaria, e aqui está o nosso ranking. Agora eu vou mostrar para vocês quem ficou em cada colocação, tá? Vamos começar pelo último. 4º lugar, a pasta americana, a bichinha, né? Isso eu já meio que esperava, porque eu já trabalhei com pasta americana e apesar de amar demais, a gente sabe que ela é um pouco mais cara, ela tem um pouco das suas dificuldades e todos esses fatores contribuiu para ela ficar em último e 4º lugar, né? Em 3º lugar, nós temos o buttercream.
Em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, nós temos o chantininho. E em primeiríssimo lugar, com medalha de ouro, a ganache, né? E por isso eu já esperava, óbvio, né? Por todas as vantagens que eu já te falei, né? Sobre a ganache. E olhe que a gente não puxou sardinha para ganache, tá bom? Foi realmente uma pesquisa entre os alunos que já trabalham com outras coberturas. E foi o resultado que nós tivemos. A ganache só perdeu em dois pontos, né? Em questão do custo, né? Porque o chantininho, ele tem o custo um pouco menor do que a ganache, tá? Mas isso é compensado com o sabor e todos os outros pontos que a nossa ganache tem. E também no tempo gasto, né? A maioria das pessoas falaram que o tempo gasto para o chantininho é um pouco menor do que a ganache, mas isso eu discordo, porque a partir do momento que você aprende todas as técnicas e a forma correta de trabalhar com a ganache, ela se torna muito rápida e prática de fazer, né? E esse aqui foi o ranking da nossa batalha de coberturas, né? Ganache em primeiríssimo lugar, como eu já falei para vocês, eu já esperava por esse resultado, porque ela é realmente muito maravilhosa e isso vocês vão entender durante esses 4 dias de evento, onde eu vou te mostrar todas as super vantagens, né? Cada momento eu vou te mostrar mais uma vantagem da ganache. Eu tenho certeza que você vai sair daqui apaixonado, assim como eu sou apaixonada pela ganache. Agora vamos continuar. Trago verdades. Você não precisa saber um pouco de tudo e sim mergulhar profundamente. Você não precisa saber todas as coberturas, né? Você não precisa saber trabalhar com todas as coberturas. O que eu te indico é você trabalhar com a cobertura que seja mais versátil e você aí do outro lado já sabe qual é, né? Por que não escolher a ganache, que dá para eu fazer tudo que as outras coberturas me possibilitam, sendo que tudo isso vai ser feito com a ganache, não é verdade? O que é raro tem mais valor, exatamente. Ganache, no momento, é uma cobertura rara. Não é todo mundo que trabalha com ganache. Então, você pode chegar aí com o seu diferencial, que é a ganache, se tornando um produto mais raro, porque não é tão trabalhado por todas as confeiteiras. A chave vira quando você se coloca no lugar do cliente. Lembra que a gente passou um slide lá no início, né, da nossa aula de hoje? Que o cliente sempre deixa a cobertura do lado. Mas quem é que não ama chocolate, não é verdade? Então minha chave virou nesse momento, quando eu vi que toda a cobertura estava ficando de lado e que eu poderia oferecer algo muito mais saboroso, que meu cliente comesse desde a massa até a cobertura do meu bolo. E o sabor faz a propaganda. Como eu já falei, né? Quem não ama chocolate? Quando você fala que a cobertura do bolo é de chocolate, eu não preciso nem falar mais nada, eu não preciso me esforçar para vender, porque todo mundo ama chocolate, não é verdade? E agora vamos lá para mão na massa. Chegou a hora de eu te ensinar a receita do nosso bolo desse mini curso gratuito. Uma massa amanteigada de baunilha maravilhosa. Eu vou te dar todo o passo a passo, todas as dicas. Então, já pega papel e caneta para anotar tudo e não perder nenhum detalhe. Vamos lá! Já estou agora na cozinha, já prendi o cabelo para não cair nenhum cabelinho aqui na minha produção e vamos lá! Agora, como eu já te falei, eu vou te ensinar a fazer uma massa amanteigada maravilhosa. Eu amo trabalhar com massa amanteigada, porque a massa amanteigada é mais úmida, mais saborosa, então é a minha massa preferida, né? E também é uma massa estruturada para fazer bolos de ganache. Essa massa aqui que eu vou te ensinar é uma massa muito maravilhosa, desenvolvida exclusivamente para vocês aqui do mini curso gratuito. Eu tenho uma outra massa, a minha massa que eu uso na minha produção, que eu ensino dentro do meu curso, né? Que lá tem mais de 10 receitas de massa, então realmente tem muito sabor de massa, mas essa aqui é uma massinha básica, é uma massa que vai ficar mais fofinha
tá? Por isso, eu indico que vocês façam bolos de 15 centímetros até 20 centímetros de diâmetro, tá? É o que essa massa suporta, porque ela é uma massa bem fofinha e não é tão estruturada quanto a minha massa que eu uso dentro do meu curso, que eu uso na minha produção, mas é uma massa super maravilhosa. E você que tá aí do outro lado vai fazer, colocar em prática e me marcar lá no meu Instagram para eu acompanhar a sua produção também, porque é uma massa que dá super certo e é muito deliciosa. Agora vamos lá, tá? Como eu te falei, vou fazer uma massa amanteigada. A massa amanteigada é feita através do método cremoso, tá? Esse, ou também pode ser feita através do método reverso, método inverso, que eu ensino dentro do curso, mas essa aqui eu vou fazer com o método cremoso tradicional, que a gente vai bater a manteiga com açúcar, manteiga ou margarina com açúcar. Depois nós vamos adicionando os ovos e o restante dos ingredientes e eu vou fazer todo passo a passo aqui com vocês. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar. Calma, primeira coisa, antes de fazer bolo, antes de começar na minha produção, eu pré-aqueço o meu forno. Então, meu forno já está aqui ligado. Eu tô usando um forno elétrico, tá? Esse forno elétrico aqui é da Progás, vendido pela Santec. Eu adoro, caso você tenha dúvida, caso você esteja procurando um forno, esse forno elétrico é maravilhoso. E aí eu já coloco para pré-aquecer na temperatura que o bolo vai ser assado, tá? Eu sempre gosto de trabalhar pré-aquecendo o meu forno. Tem pessoas que não fazem esse pré-aquecimento e dá certo também, mas eu sempre prefiro trabalhar com pré-aquecimento do forno, tá? Massa amanteigada você pode pré-aquecer e se você já trabalha não pré-aquecendo não tem problema, tá? Mas se você for trabalhar com uma outra massa, uma massa de método espumoso, aí realmente precisa o pré-aquecimento do forno para esse bolo crescer lá bonitinho, tá certo? Eu sempre asso meu bolo aqui nesse forno em 160 graus, tá? Nesse meu forno elétrico, mas com certeza eu vou sair do outro lado, se você estiver trabalhando com forno a gás ou outra marca de forno elétrico, você já conhece a temperatura do seu forno. Normalmente, quando eu trabalhava com forno a gás, era de 180 a 200 graus ali a temperatura que eu colocava para assar o meu bolo, tá? Mas, dito isso, meu forno já está ali pré-aquecendo, vamos seguir com o preparo da nossa massa, tá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui na batedeira vai ser o açúcar, tá? O açúcar, gente, eu uso açúcar refinado, tá? Ele tem os grânulos bem fininhos. Isso ajuda na aeração, né, dos nossos ingredientes, deixando o meu bolo mais fofinho, pois ele dissolve com mais facilidade. Se você não tiver o açúcar refinado, pode usar o açúcar cristal, tá? Mas eu prefiro usar o açúcar refinado porque ele dissolve mais facilmente. Então, eu vou colocar aqui o açúcar. Agora, vamos adicionar a manteiga ou margarina, tá? E aí, eu vou te falar... Você deve estar aí se perguntando, Andresa, mas massa amanteigada não é só feita com manteiga? E teoricamente sim, mas a margarina dá super certo na nossa massa amanteigada. E não vai deixar de ser uma massa amanteigada, não vai passar a ser uma massa margarinada, por exemplo, né? Você pode usar manteiga ou margarina, substituindo uma por outra, né, na mesma proporção, tá certo? Eu, Andresa, particularmente, prefiro sempre usar na produção dos meus bolos a margarina, pois ela vai deixar o meu bolo mais úmido, tá? A manteiga é muito maravilhosa, ela tem o sabor especial, né, da manteiga, é uma gordura animal mais natural, porém, ela deixa, sim, o meu bolo um pouquinho mais ressecado, tá? Então, eu sempre prefiro trabalhar com margarina. E isso, eu não tô falando coisas da minha cabeça, não. Eu já trabalhei com produção, já fiz venda para cliente e eu tenho a experiência de 12 anos de confeitaria e eu já testei de tudo, pode ter certeza. Quando você for escolher uma margarina, escolha uma margarina de ótima qualidade. E você aí do outro lado, tenho certeza que você sabe quais são as marcas mais conhecidas, a que tem mais credibilidade, aquela margarina que é mais gostosa, tá? Eu particularmente não gosto de usar aquelas margarinas de balde, porque por ser em balde, ela contém mais conservante, consequentemente o sabor, ela tende a ser um pouco mais forte. Então eu sempre uso essas margarinas pequenas, de até 500 gramas, né? Tem umas que tem até 1 quilo e que tenha pelo menos 80% de lipídios, tá bom? Então é isso.
Escolha aí a margarina que você quer usar ou manteiga, tá? Se quiser fazer com manteiga, pode fazer também, mas eu, Andresa, uso margarina. Vou colocar aqui a margarina que eu tô usando, gente, em temperatura ambiente, ela fica muito líquida, né? Fica muito molinha. Então, eu tô usando ela levemente gelada, tá? Deixa eu botar até aqui pra baixo. Ela mesmo levemente gelada, ela continua cremosa, em ponto de pomada, ó. Então, eu vou colocar, terminar de adicionar ela aqui na minha batedeira. E como eu já falei aqui, tô adicionando na minha batedeira, vamos falar um pouco sobre batedeira, tá? Eu tô usando essa batedeira aqui, planetária, né, a KitchenAid, mas você não precisa ter um igual à minha, pode ser qualquer batedeira planetária, pode ser uma da Arno, Philco, enfim, tem várias marcas. Eu tenho aqui no ateliê da Arno e da Philco também, para minha produção de encomendas. Essa aqui eu uso mais porque ela é rosinha para gravar vídeo e ficar bonitinho para vocês. Mas ela é muito maravilhosa também. Eu uso muito aqui na minha produção de vídeos, de bolinhos menores. Enfim, ficaria inviável, né, ter várias dessas lá para minha produção maior. Também, se você não tiver uma batedeira dessa, você pode usar aquela batedeira de 2 ganchinhos. Se não tiver uma batedeira planetária, pode ser sim aquela de 2 ganchinhos que dá certo da mesma forma. Você só vai bater um pouquinho a mais, porque ela não tem tanta potência, mas você também vai conseguir fazer essa massa, tá? Só não aconselho fazer na mão ou no liquidificador, que a gente não vai ter o mesmo resultado, tá? Mas tem até uma batedeira aquela de 2 ganchinhos, vai dar certo tranquilamente, tá? Aqui já vou adicionar também a pasta de baunilha, tá? Você pode usar pasta ou essência de baunilha. Aqui eu tô usando a pasta, porque eu acho que a pasta tem um sabor mais especial. A essência de baunilha é muito artificial e a pasta de baunilha é o que arremete mais à baunilha verdadeira, tá bom? Então eu sempre uso pasta de baunilha, mas se você quiser pode usar a essência tranquilamente, tá? Vou colocar aqui também na batedeira. E agora vamos colocar esses ingredientes para bater até ficar um creme clarinho e fofinho. E depois nós vamos adicionando os ovos um a um. Eu vou fazer todo esse processo aqui com vocês, tá? Você deve estar aí do outro lado se perguntando, Andresa, e a quantidade dos ingredientes? Quanto eu uso de cada ingrediente? Tenha calma que no final da aula eu vou te passar toda a informação de como você receber a receita, que é o presente dessa aula, tá bom? Então nós vamos te passar todas as informações de como você ter acesso a essa receita. Então acalma o seu coração, foca aqui na técnica, no preparo, em todo esse passo a passo e depois eu vou te entregar a receita, tá? Mas presta atenção no passo a passo, porque a receita só vai ter os ingredientes, então um conteúdo complementa o outro, tá bom? Agora eu vou colocar aqui para bater na velocidade máxima por 6 minutos, tá? Tudo aqui eu gosto de ensinar assim com o tempo exato para você do outro lado conseguir fazer da mesma forma. Assim como tudo é pesado, aqui na batedeira eu gosto também de dizer o tempo exato para que você consiga fazer igualzinho aí do outro lado, tá certo? Então, 6 minutos em velocidade máxima. Já se passaram os 6 minutos e olha só o nosso creme como ficou. Bem clarinho, bem fofinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Bem clarinho, bem fofinho. Agora vamos ligar novamente a batedeira e vamos adicionar os ovos um a um e continuar batendo por mais ou menos mais um minutinho para deixar toda essa mistura homogênea, tá? Os ovos aqui, eu vou usar ovos, eu vou dizer a grama para você ter a noção da quantidade que eu usei aqui nessa receita, tá bom? Eu uso ovos de aproximadamente de 50 a 55 gramas cada ovo, tá? Eu gosto de falar a gramatura do ovo e ele é pesado sem casca, tá bom? Para você ter uma noção, eu gosto de ovo grande, mas dependendo de onde você compre, um ovo grande pode ter menos ou mais que essa gramatura. Então, para você ter uma noção, eu uso
ovos de 50 a 55 gramas cada ovo. E aí você anota aí para você já ter a medida aproximada da quantidade, tá certo? Então vamos lá. Vou ligar a batedeira. E agora eu vou adicionar um por um. Adiciono um ovo, deixo bater um pouco. Depois eu vou adicionando os outros. Vou desligar a batedeira aqui rapidinho para mais uma vez dar aquela raspadinha aqui na borda, para que essa mistura fique 100% homogênea, né? E não fique nada grudadinho na parede do meu bowl. Vou ligar a batedeira novamente e vamos bater mais um pouquinho. Prontinho. Agora vamos seguir com a nossa receita, tá bom? Aqui eu tenho a farinha de trigo, fermento e leite, tá? Farinha de trigo, eu sempre uso farinha de trigo sem fermento, porque eu gosto de colocar a quantidade exata de fermento na minha receita, tá bom? E leite vai ser leite líquido integral, tá? Na minha massa amanteigada, eu uso creme de leite. E aí não dá pra gente fazer aqui a substituição, transferir por creme de leite, porque seria outra proporção, tá certo? Mas a massa com creme de leite também fica muito maravilhosa. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar metade da farinha, mais uma parte do líquido, metade. E aí já vou colocar também o fermento. E vamos misturar um pouquinho. Eu faço dessa forma para não ficar... Se eu adiciono toda a farinha e todo o leite, pode ficar com gruminhos. Então eu prefiro dividir em duas etapas, né? Colocar metade e depois a outra metade, para que fique uma massa bem lisinha. E algo importante na hora de adicionar e bater a farinha é que a farinha precisa ser batida por pouquíssimo tempo para evitar que desenvolva o glúten dessa farinha, tá certo? Então, sempre que a gente adiciona a farinha líquida, essa última etapa, bate pouquinho para não desenvolver o glúten, deixando o nosso bolo pesado, tá? A gente quer um bolo bem fofinho, bem maravilhoso, então lembra sempre de bater a farinha de trigo por pouco tempo, tá certo? Aqui eu vou adicionar o restante da farinha, o restante do leite e vamos ligar novamente a nossa batedeira. Dei uma batidinha, vamos mais uma vez com a espátula, ó, na bordinha do bowl, para deixar tudo bem misturadinho e não ficar gruminhos aqui grudados no fundo e na lateral do nosso bowl da batedeira, tá certo? Feito isso, vou ligar novamente a batedeira por no máximo 30 segundos, é bem rapidinho, só para deixar 100% homogêneo. E a nossa massa maravilhosa está pronta. E olha só como a massa fica maravilhosa. Essa é a textura dela pronta, né? Depois de batida. E agora vamos lá colocar nas formas, dividir essa massa, eu vou dizer as gramas, tudo direitinho para vocês, depois colocar para assar. Agora vamos dividir a nossa massa nas formas e colocar para assar, né? Aqui eu tenho duas opções de tamanhos que eu vou te dar
o rendimento dessa receita, tá bom? Essa receita vai me render 3 formas de 15 centímetros, eu tô usando formas de 8 centímetros de altura, tá? E vai me render essas 3 formas com 520 gramas em cada forma, tá bom? E se você quiser, pode fazer 2 formas de 20 centímetros, essas aqui também tem 8 centímetros de altura. Se for colocar na massa, na forma de 20 centímetros, vai ser 780 gramas de massa em cada forma, tá? Eu conto assim porque eu gosto de assar a massa separadamente em 2 ou até mais formas, tá? Mas no final das contas, vai me dar um bolo de aproximadamente, um bolo montado, né? De aproximadamente 13 centímetros de altura, tá bom? E aqui, se for as forminhas de 15, vai me dar um bolo de 13 centímetros de altura montado e vai sobrar uma forminha, tá bom? Então, ou você faz o de 15 com a sobra de uma forma, ou você já faz a quantidade ideal para um bolo de 20 centímetros, tá? Andresa, você deve estar aí se perguntando, Andresa, eu posso fazer a massa e colocar em uma forma mais alta, toda a massa de uma vez só? E aí eu vou te falar que não pode, porque massa amanteigada é uma massa um pouquinho mais pesada e ela não se comporta tão bem em muita quantidade em cada forma, porque dessa forma ela vai assar as bordas e o meio vai ficar cru, porque é uma massa um pouquinho mais densa do que um pão de ló, uma massa chiffon, por exemplo, que a gente consegue assar formas mais altas, quantidade de massa maior por ser uma massa mais levinha, tá bom? Então, massa amanteigada sempre distribua em 2 ou até mais formas. Por isso que eu já gosto de ter forminhas aqui de 8 centímetros de altura, porque aí eu não ultrapasso esse limite, tá certo? Então, massa amanteigada sempre distribuída em mais formas para você ter um melhor resultado. Talvez já tenha acontecido aí de você colocar muita massa em uma forma e aí ela afundou no meio, ficou com aquele buraco no meio, né? E isso também é muito de potência de forno. Às vezes você coloca essa mesma quantidade e o seu forno não tem potência suficiente para assar o centro, né? E acaba afundando. E aí, quando acontece isso, eu sempre indico a dividir em mais formas. Então, no caso, se eu uso 2 aqui para o de 20, eu posso usar 3, 4 formas. Dessa forma, a massa vai assar mais rápido, consequentemente, vai ficar mais úmida e mais fofinha também, tá? Então, se você tá tendo esse problema aí do outro lado, faz dessa forma, que já vai te ajudar bastante. Se você já passou por algum desses perrengues, já me coloca aqui no chat que eu quero ir acompanhando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho minhas formas, eu vou assar em formas de 15 centímetros e vou usar desmoldante, tá? Pra untar essa forma, tá? Essa aqui é da marca Iceberg, mas pode ser qualquer marca de desmoldante. Eu gosto de usar desmoldante para untar a minha forma porque eu acho muito mais prático. Mas se você não quiser, pode colocar manteiga, farinha, como você faz tradicionalmente, né? Eu, quando trabalhava só com manteiga e não desmoldante, eu colocava só manteiga, margarina no fundo, que funciona super bem, não precisa nem enfarinhar, tá certo? Dentro do meu curso, eu até ensino a receita do desmoldante caseiro, mas para quem não tem acesso ao spray ou de repente acabou o spray e quer fazer um desmoldante caseiro, dentro do meu curso online eu ensino. Mas aqui vamos usar esse em spray que é super prático. E aí eu unto só o fundo, tá? Por que, Andrés, untar só o fundo? Porque, gente, a bordinha, às vezes quando a gente unta a borda, o bolo, depois que assa, ele dá uma soltadinha da borda, acaba diminuindo um pouco de tamanho. E eu deixando a borda sem untar não, ele fica lá grudadinho, depois eu só passo uma faquinha e ele solta tranquilamente, tá certo? Então é isso, aqui agora eu já vou colocar a massa. E como eu já te falei, o peso, né, para esse tamanho de forma, 520 gramas. Então, eu coloquei aqui na minha balancinha, ó, para padronizar mesmo, tá, gente? Nós termos todos os discos da mesma altura. Então, aqui eu vou colocando massa até atingir a gramatura que eu preciso, que são 520 gramas. Opa! Certinho, quase, minha gente. Ó, mas se passar 1 grama, faltar 1 grama, isso não vai fazer diferença. É bem difícil a gente deixar ele bem certinho. Passou 1 grama, menos 1 grama, 1 grama de massa não vai fazer diferença pra você, tá? Agora eu vou dividir aqui as outras
o restante da massa, né, nas outras formas. Prontinho, agora vamos colocar dentro do forno para assar. E aí vai ficar lá aproximadamente 40 minutos, pode ser mais ou menos, dependendo do seu forno. O ideal é a gente sempre ficar de olho quando a casa começa a cheirar bolo. A gente vai fazer um pré-teste antes do teste do palito, tá bom? Eu sempre gosto de dar um toquezinho na minha forma. Se ela balançar no centro como uma gelatina, isso significa que o meu bolo está cru ainda no centro. Então, não interessa eu fazer o teste do palito naquele momento, eu não posso fazer o teste do palito nesse momento, porque senão minha massa vai fazer o quê? Afundar. Exatamente, ela tá crescendo, cheia de ar, bem maravilhosa ali, e depois naquele momento eu vou e furo, ela vai murchar, né, gente? Então, usa essa dica. Quando o bolo estiver aparentemente assado, dá um toquezinho assim na forma, ó, com a mãozinha mesmo, com um paninho, e aí você vê, se o centro balançou, ainda tá cru, deixa mais um pouquinho. Quando você der um toquezinho e o centro não balançar, aí sim eu faço o teste do palito e confiro se o meu bolo está 100% assado. Eu vou tentar mostrar para vocês quando isso acontecer, tá certo? Quando ela tiver com o meinho bem molinho. Então eu vou colocar no forno e já já eu te mostro. Agora o meu bolinho já assou, já vou retirar do forno, deixa eu pegar todos. E eu já fiz aquele teste que eu falei pra vocês, já fiz também, ó, o teste do palito e saiu perfeitinho. E tá vendo como essa massa cresce bonita, ó, não fica com barriga no meio, ele cresce super retinho, ó, e a massa está super fofinha. Agora vamos deixar ele esfriar e aí a gente vai cortar a imagem, né, o vídeo, e eu vou te mostrar como eu faço para desenformar esse bolo e embalar ele, tá bom? Vou deixar só amornar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Meu bolo já deu uma mornada, né? Já não está tão quente, eu já consigo manusear as formas. Agora, antes de desenformar, eu gosto de dar uma levantadinha assim, ó. Dou uma sacudidinha no bolo para ver se ele solta completamente do fundo. E após fazer isso, eu gosto de desenformar nesses pratinhos aqui de isopor, ó. Nesses pratinhos fininhos de isopor. Então, eu só coloco aqui na minha forma, ele já tem o diâmetro do meu bolo, né? Tem de vários tamanhos, e aí eu vou desenformar. E olha só como o bolo sai lindinho, todo perfeitinho, super fofinho, olha só. E aqui, esse bolo após desenformado, nós vamos embalar. Porque se eu deixo assim, claro que esse ainda tá morninho, né? O ideal é você fazer isso quando o bolo esteja totalmente frio. Aí a gente vai embalar com plástico filme, eu vou mostrar pra você, pra esse bolo não perder umidade. Porque se eu deixo aqui em cima da bancada, ele vai acabar perdendo umidade e ressecando, tá? O bolo pode ser montado logo após frio, né? Se você quiser esperar umas 3 horinhas, deixa ele dar descansando e já monta. Se for usar ele no dia seguinte, né, fazer a montagem, mas se for passar mais de um dia, o ideal é deixar ele embaladinho na geladeira até o momento da montagem, tá bom? Agora vamos embalar que eu vou te mostrar como é. Deixa eu desenformar logo todos, que aí eu já vou embalar, passar o plástico filme e deixar ele guardadinho. Para embalar o bolinho é super simples, aqui eu vou usar um plástico filme, esse aqui é um plástico filme de mão, acho muito bom de usar, ele é da marca G-Útil, é o meu preferido. E aí é só embalar, gente, ó. Passa o plástico filme por toda a massa, para ela ficar totalmente protegida do ar, né, para não ressecar. E assim o meu bolinho fica, ó, completamente embalado e protegido para não ressecar.
Você pode embalar com plástico filme ou até com algum saquinho plástico que vai proteger também o seu bolinho, tá certo? Isso, como eu falei, se você for demorar muito para fazer a montagem. Se for fazer a montagem daqui a algumas horinhas, é só deixar o bolinho em cima da bancada, cobertinho, para não vir nenhum bichinho, né, em cima do nosso bolo, e depois você parte e faz toda a montagem. O meu eu tô embalando porque eu vou usar na aula de amanhã. Então até amanhã eu quero que meu bolo permaneça úmido, todo protegido aqui. Vou deixar ele em temperatura ambiente pra gente usar na aula de amanhã, que vai ter montagem, recheio e mais um conteúdo muito maravilhoso, não é isso? E agora que a gente já finalizou aqui a produção da nossa massa, dá só uma olhadinha no que as minhas alunas estão falando. Meu primeiro bolo com ganache, meninas. Perdendo a insegurança que tinha, é excelente para transporte. Eu não fiquei com aquela preocupação, com medo de rachar, como acontece com o chantilly, que venham outros. Ficou muito maravilhoso esse bolo. Vamos para o próximo. Acabei de fazer para o meu sobrinho. Pela primeira vez saiu um bolo de ganache. Com o tempo vai ficando perfeito. Ficou muito maravilhoso esse chocolatudo. Meu trabalho de hoje todo de ganache. Olha que maravilhoso, gente, esse bolo de 3 andares. Parabéns, Cauã. Olha só esse outro bolo maravilhoso, todo na ganache, com decoração azul. Tô apaixonada, ficou muito lindo, viu? Esse foi o resultado do meu primeiro bolinho de ganache. E olha que fofura esse, todo coberto com ganache e detalhes em pasta americana. Amei! Mais um ganache cake. E olha que lindo, minha gente, esse bolo da Cristina. Bem rosa, do jeitinho que eu amo. O resultado do bolo de ontem era com morango dentro. Fechei ele ontem à noite porque o casamento era hoje cedo. Embrulhei com plástico filme e ficou perfeito. Olha que lindo esse bolo da Fernanda com 2 pombinhos. E olha esse outro ganache cake, todo preto, 2 andares, muito maravilhoso. Bolinho de ontem, essa ganache é perfeita. Flores em chantilly flexível, olha que maravilhoso, né? Ela já adicionou mais uma técnica aqui no nosso ganache cake. Ele prontinho. Esse é o bolo da Dora. Ficou muito lindo, ele todo preto com detalhes em dourado. E tem muito mais que isso, mas eu acho que agora já deu para ver o que é que vem pela frente. Agora vamos lá para o outro cenário continuar nossa aula. Agora vamos voltar aqui para o nosso slide e eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é o seu nível de comprometimento com a sua carreira? Você está preparada para se tornar especialista em bolos perfeitos com ganache? Eu quero saber qual é o seu nível de comprometimento. É máximo, médio ou mínimo? Se você está super comprometido, coloca aqui no chat escrito eu me comprometo. Eu quero saber e também colocar aí qual é o seu nível de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento que eu quero acompanhar aí com vocês, tá certo? Eu espero que todos estejam assim, no máximo de comprometimento, estejam super comprometidos. Vamos continuar aqui. Agora, aqui na nossa listinha do que você vai aprender no Ganacheando com Andresa 2.0, a gente já marcou aqui, né, com o ok, a lista do material que você precisa começar para fazer o bolo. A gente ainda vai falar um pouco sobre a parte da ganache e os outros utensílios, mas aqui para o bolo já foi o material que você precisa e também uma massa deliciosa, uma massa manteigada maravilhosa. Nas próximas aulas, a gente vai concluindo aqui todo esse conteúdo. Agora vamos aqui continuar. Atrações bônus da aula 4, vamos recapitular o que é que tem na última aula, que sempre o melhor fica para o final. Na última aula, eu vou te ensinar uma receita de ganache maravilhosa. O melhor sempre fica para o final, então a receita vai ser na última aula, tá certo? Mas como eu já te falei, um conteúdo complementa o outro. Então, acalma aí seu coração que na última aula vai ter receitinha, tá? Não quero ninguém me pedindo já agora na primeira aula. E quais as ganaches mais usadas, nós também vamos falar na última aula. E também vou te ensinar um bolo maravilhoso, um bolo chocolatudo com uma ganache incrível. E essa aula tá muito imperdível.
E agora vamos para o momento solicite seu presente. Eu sei que você tá aí do outro lado super ansiosa, querendo a receita, querendo colocar essa aula já em prática e vamos lá. Para receber a receita não, para você acessar a receita, você só precisa colocar aqui escrito. Como é que você vai colocar? Vai lá no seu navegador e coloca como se fosse um site mesmo, tá, gente? Massa de baunilha.andresaacioli.com.br. Você vai colocar no seu navegador esse site e vai abrir o PDF da receita. Nós também vamos colocar aqui no chat o link. Clica no link aqui que tá no chat que você também vai ter acesso à receita, tá? Mas a gente não vai enviar por e-mail nem nos grupos de WhatsApp. É só digitar esse site, né, no seu navegador ou clicar no link que nós vamos disponibilizar aqui no chat e acessar a sua receita, tá certo? Agora vamos continuar e agora eu quero que você me fale aqui no chat o que é que você achou dessa aula. Você gostou dessa nossa primeira aula? Como eu já te falei, cada aula uma vai complementando a outra e no final a gente finaliza com receita e um bolo maravilhoso. Ainda vai ter estruturação, recheio, montagem, enfim. Mas eu quero saber o que é que você achou da aula de hoje. Deixa aqui no chat, comenta. Ah, e não esquece, tá? De ir lá no meu Instagram. Logo no final dessa aula eu vou postar uma foto eu segurando a massa. Vai lá no meu Instagram, comentar, curtir e compartilhar, tá? Aproveita, vai tirando print aí, vai postando no seu Instagram também, compartilhando com outras pessoas que eu vou amar ver. A nossa aula de hoje finalizamos por aqui. Um beijo e eu tô te esperando na aula de amanhã. Tchau, tchau.